uma fonte de água que jorra para a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem não tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos realizando este ritual de purificação e iluminação, chamado de primeiro escrutínio. Antes que comentemos o Evangelho, é importante fazermos uma introdução para entendermos o que está acontecendo. Um ritual de purificação significa nós tomarmos consciência de que somos pecadores. É a tomada de consciência das nossas fraquezas, da nossa vida desordenada. E ao tomarmos consciência, nós queremos pedir a Deus que purifique o nosso coração. A iluminação que vem da palavra, a iluminação que Jesus coloca na nossa vida. Esta samaritana teve um encontro extraordinário com Jesus. E na conversa com o nosso mestre, ela foi tomando consciência daquilo que ela era. E ao mesmo tempo daquilo que Jesus estava prometendo a ela. Ela saiu iluminada, com a sua vida transformada. Porque o encontro com Jesus foi o encontro que fez com que ela se tornasse
uma nova criatura, uma nova pessoa. Há encontros que nos deixam mais felizes e há encontros que nos deixam para baixo. Eu desde criança sempre gostei de fazer amizade com pessoas idosas. Sempre gostei de escutar a sabedoria das pessoas idosas. E esta mulher se envolveu na conversa com Jesus. E ela, neste encontro, foi purificada e ao mesmo tempo foi iluminada. A palavra escrutínio, são 3 os escrutinhos que nós fazemos até chegar à Páscoa. Não somente esses jovens que estão se preparando, mas toda a comunidade é convidada a participar ativamente deste ritual, porque todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós precisamos de conversão. Escrutínio significa a arte de examinar com pormenores. É um exame minucioso. E é por isso que hoje nós somos convidados a refletir sobre a nossa própria vida, as nossas opções, os caminhos que estamos palmilhando, examinar a própria vida. Se no começo da era cristã, os candidatos a receber os sacramentos eram examinados pela comunidade, nós também hoje continuamos examinando, mas é importante que haja uma autoanálise, um autoexame neste caminho de preparação para a Páscoa. E hoje a grande pergunta que nós devemos nos fazer, diante deste primeiro ritual, que tem um símbolo material. Observemos que a primeira leitura e o Evangelho falam da água. A água que lava, a água que purifica, a água que sacia a nossa sede, a água que nos dá o conforto, que nos dá o refrigério. É o símbolo da água como purificação para todos nós. E a pergunta é justamente a seguinte: o que nos faz felizes? Qual é o sentido da felicidade, o conceito de felicidade que nós estamos conservando em nós? Porque não é só uma realidade material, não é somente essa sede de água que move o ser humano, mas nós temos sede de Deus, temos sede, temos desejos, temos aspirações, temos sonhos, todos nós. Infelizmente, no mundo de hoje, existe uma falsa concepção de felicidade. Se saíssemos entrevistando, cada um dizia uma coisa: ser feliz é ter dinheiro, é ter um emprego, é ter saúde, como se não pudéssemos ser felizes na doença. E para muitos, e eu resumi somente numa coisa: eu quero o iPhone melhor que tiver, né? Tem gente que acha que com um celular a tecnologia já encontrou toda a felicidade do mundo que pudesse preencher o seu coração. Esta concepção de felicidade, infelizmente, é uma concepção que está atrelada à fruição e à satisfação de prazeres. As pessoas procuram momentos que lhe dão prazer, fogem da dor. Aquilo que é incômodo, aquilo que parece ser uma chatice, sobretudo os adolescentes, as crianças, as pessoas vão desviando o caminho, não querem saber, porque pensam que a felicidade é somente a satisfação dos impulsos, dos prazeres e dos sentidos. E é bom que nós reflitamos o seguinte: o ser humano nunca está completo quando esquece da sua dimensão espiritual. É por conta da fruição exagerada, exacerbada de prazeres que muitas pessoas têm uma vida destruída. Uma pessoa que é alcoólatra, que não tem mais controle sobre os próprios desejos e satisfações. Há pessoas que começam a beber hoje, passam 3 dias bebendo e depois continuam. Há pessoas que só param quando o corpo não aguenta mais.
E quanto mais usa o vício, mais a pessoa está querendo, mas nunca está completa. Passado aquele momento, somente frustrações e vazio existencial. Vocês, queridos jovens, precisam pensar nisso. A felicidade não pode estar na mesa de um bar. A felicidade não pode estar apenas em um celular. A felicidade não pode estar centrada apenas no dinheiro, numa roupa de marca. Tudo isso não passa de situações efêmeras e fúteis na nossa existência. O que preenche o coração humano. É interessante que Jesus conhecia aquela mulher, e quando ele, humano, pede a água, ela diz: olha, mas tu és um judeu, sou uma samaritana, e tu me pedes de beber, porque eles não se davam bem. Depois Jesus pergunta pelo esposo dela. Jesus pergunta pelo esposo. Ela não tinha marido. Jesus disse: olha, tu já tiveste cinco homens, e o que tu estás com ele agora ainda não é teu marido. Jesus não está dizendo que ela era uma prostituta. Ela não estava com os 6 homens ao mesmo tempo, não se tratava disso. Mas ela foi fazendo a experiência de ficar com uma pessoa, não lhe preencheu, faz uma experiência com outra pessoa e outra pessoa. E há muitos seres humanos que passam a vida assim. Chega ao final da existência, já tiveram 20, convivências, 15, com 15 homens, 15 mulheres, não sei. Porque a cada dia a pessoa está sem capacidade de ser saciada. Jesus olha para ela, porque Jesus na realidade é o 7º. O sentido é justamente o seguinte: somente em Jesus, que o número 7 é a perfeição, é que ela vai ter a sua sede saciada. Não somente essa sede de água. Ela, quando conversa com Jesus, fica encantada, abandona lá sua vasilha, seu canto e vai embora, esquece de tudo. Porque aquele encontro com Jesus foi restaurador. Como que a dizer, o passado não tem mais valor, é o que está para frente. E aí eu quero dizer justamente o seguinte: felicidade restrita à fruição de prazeres escraviza o ser humano, torna o ser humano cada vez pior, um ser humano pobre e medíocre. Mas há um outro conceito que eu quero falar de felicidade, que é importante ser dito nesta liturgia, e é a felicidade enquanto uma tomada de decisão na nossa vida. Tomada de decisão. Mesmo que haja sofrimentos, mesmo que haja limites na nossa existência, nós precisamos olhar justamente para Jesus. É o encontro com Jesus, é esta água viva que Jesus promete dar a ela, e ela diz que eu quero desta água para que nunca mais eu volte a ter sede. E Jesus dá esta água, ele sentado à beira do poço, porque ele mesmo é esta fonte de água viva. E esta água representa a vida plena em Deus, a vida eterna, mas representa a graça de Deus, que transforma a nossa maneira de pensar, que transforma a nossa maneira de ver as coisas e também de sentir, a nossa forma de nós nos relacionarmos. Jesus que transforma o caminho das nossas aspirações e dos nossos desejos. É a graça de Deus que nos completa. Por isso que eu digo que é uma decisão. Se alguém a cada dia faz um esforço para abandonar um vício, como muita gente que diz que nunca mais vai beber quando a ressaca está grande, mas não se segura, não consegue passar nem um dia ou dois, volta ao mesmo ritual, a uma mesma rotina. É uma atitude de decisão, de coragem. Mas quando eu sou fraco é que eu sou forte. Não é uma coragem, é uma decisão que a pessoa toma sozinha. Precisa beber da fonte da graça, que é Jesus. E em Jesus nós teremos a verdadeira paz,
a verdadeira felicidade. Que nós caminhemos, irmãos e irmãs, em busca desta felicidade plena. Nós passamos por muitas e muitas situações neste mundo, situações de prazer, de dores, de sofrimentos, mas nada nos pode abalar. Existe uma corrente ética da antiguidade, na decadência da filosofia grega, chamada estoicismo. E os estoicos ensinavam isso, que a pessoa que é sábia não está à mercê nem dos sucessos, nem dos fracassos exteriores. A verdadeira sabedoria nós buscamos através da meditação, da reflexão. E quando nós buscamos a Jesus, pedimos a Ele que também controle a nossa vida, que nos dê uma vida mais serena, mais cheia de paz, com a acalmia, porque os prazeres intensos, os vícios, só nos colocam no sofrimento e na morte. Busquemos a felicidade que é Jesus. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. E quando trilhamos os caminhos dos vícios, os caminhos desregrados, muitas das vezes nós esquecemos de Jesus, esquecemos de rezar, esquecemos de nos confessar, de recebermos a Santa Comunhão, de participarmos da vida da igreja, repudiamos o amor da própria família. Tudo isso nos faça refletir nesta manhã, queridos irmãos e irmãs, purificados os nossos pecados, iluminados pela sabedoria divina, possamos encontrar a verdadeira paz, a graça da santa felicidade.